Bom dia, igreja. Bom dia. Muito bom estar aqui hoje. É uma alegria muito grande. Iniciando, então, a nossa EBD, né, a nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos voltando aqui na grade. E com o tema de hoje, hermenêutica. Né? Não é um tema só de hoje, é um tema que nós vamos estar fazendo uma série aqui de alguns dias. Né? E por que hermenêutica? Porque tem duas linhas que, se toda igreja não estiver junta, qualquer matéria que vem só vai fazer separação. Então, salvação e interpretação bíblica, se todo mundo não estiver no mesmo entendimento, no mesmo caminho, qualquer outra coisa que nós possamos vir aqui a dar de doutrina, não progride, não tem um entendimento mútuo. Né? Inclusive, né, falando, né, de interpretação. Interpretação ela norteia toda a doutrina. Muitas igrejas separaram por doutrinas, por não ter o mesmo entendimento doutrinário. Então, nós iniciaremos com isso. Né? E aqui a ideia, eu lembrei que não é simplesmente vir aqui e trazer qual é a posição doutrinária de interpretação bíblica da nossa igreja. Não é apenas isso. Nós faremos isso, mas não é apenas isso. Não é para que vocês tenham um entendimento superficial e quando for defender isso com alguém, falar, mas o meu pastor, o meu presbítero, o meu líder falou isso. Não. É que vocês tenham munição, argumentos para defenderem isso com a convicção de vocês. A ideia aqui, eu não quero que vocês saiam sendo repetidores. Se for para isso, aí eu falhei, a gente falhou aqui dentro. Mas, numa eventual necessidade, né, vai falar para alguém, vai ensinar alguém, vocês tenham convicção daquilo que vocês vão falar e vocês saibam aquilo que vocês vão falar. É para isso. Então, por isso nós vamos fazer até alguns formatos diferentes. Né? Eu trouxe aqui até umas tarefinhas, que depois, no final, eu vou estar entregando para vocês. Mas por quê? Mais uma vez, não queremos que vocês sejam repetidores. Pastor fulano falou isso, Daniel falou isso, é por isso que eu me posiciono assim. Jamais. Não é isso que nós queremos. Mas que vocês saiam com o próprio entendimento disso, conectados ao que nós estamos falando, para que todos estejamos, então, no mesmo caminho sobre interpretação bíblica. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, o Senhor que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor estendeu a Tua graça a nós, Pai. Senhor, o Senhor estendeu o Teu conhecimento, Pai Santo. O Senhor se revelou a nós, não foi nós que o encontramos. Obrigado, Pai Santo, por tudo aquilo que o Senhor escreveu, que o Senhor nos deixou a nós. E clamamos, Senhor, nesse dia, que o Senhor possa estar, através do Espírito Santo, nos dando esse entendimento, Pai. Nos ensina, Senhor, e nos transforma nossas vidas, Pai. Que não sejamos, Senhor, apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, Senhor. Eu te agradecemos e pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Então, o tema é hermenêutica, né? Mas também pode ser falado de interpretação. Né? Então, interpretação bíblica, né? Porque às vezes eu sei que alguns foram para faculdade e vão ver, lá eu estudei hermenêutica. Né? No direito nós estudamos hermenêutica jurídica, né? Interpretação dos textos da lei. Né? Nós vamos falar de interpretação bíblica. Né? Então, ainda fazendo uma introdução, o Deus soberano de toda a história, né? Ele decidiu revelar seu plano e propósito ao ser humano por meio das Escrituras.
Grande parte da Bíblia, cerca de um quarto dela, foi escrita em forma profética, revelando não apenas o panorama do passado e presente, mas também delineando o futuro, conforme o desdobramento do programa divino. Essa revelação profética não está isolada, mas ela está integrada à totalidade do testemunho bíblico. Desde Gênesis até Apocalipse, está interligado. Não existe coisas soltas. Exigindo, então, do intérprete sensibilidade teológica, habilidade exegética e, o mais importante, conhecimento e intimidade com o autor. Não se interpreta a Bíblia sem conhecimento de Deus e intimidade com Ele. Quem procura intimidade com Deus, Deus age em nossas vidas, dando um entendimento. Vamos abrir lá, 2 Pedro 1, 19 e 21. É um texto que nós vamos falar com muita frequência durante toda essa série. 2 Pedro 1, 19 e 21. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a intimidade, o autor da Escritura é Deus. Quem interpreta, nos dá a interpretação, é Deus. Então, nós precisamos, sem intimidade, sem uma leitura frequente da Bíblia, sem uma oração frequente com Deus, a interpretação não funciona. Ela não vai bem. Precisamos ter conhecimento e intimidade do autor do texto bíblico. E a escatologia bíblica, o estudo dos fins dos tempos, por exemplo, ela representa o ápice da teologia sistemática. Não apenas como conclusão natural, mas como sua mais elevada expressão interpretativa. Não é fácil ler o livro de Apocalipse sem conseguir interpretar o que está sendo dito ali. No entanto, sua compreensão exige muito mais do que curiosidade por eventos futuros. Ela demanda uma hermenêutica cuidadosa, que saiba distinguir entre o literal e o simbólico, entre o que é claro e o que permanece velado, entre o essencial e o secundário. A coerência da revelação divina no Antigo Testamento precisa ser mantida. Não dá para ler o Apocalipse sem o entendimento, a clareza e o discernimento do Antigo Testamento. Então a coerência, ela precisa ser mantida sem que os textos sejam forçados a se encaixar em sistemas humanos ou agendas dogmáticas. Por isso, a hermenêutica torna-se um instrumento indispensável ao estudioso das profecias. Não apenas para interpretar o que já se cumpriu, mas também para navegar com responsabilidade pelas profecias ainda pendentes de realização. Então, cuidado. É isso que o próprio autor nos mostra aqui. O autor é Deus, não foi de homens. Então, devemos buscar interpretar isso com zelo, ligando tudo. Nada, mais uma vez, nada está solto. Tudo está ligado. E um campo tão complexo como a escatologia, por vezes até controverso para algumas pessoas, muitos preferem expor as múltiplas interpretações sem se comprometer com nenhuma delas. Tem isso, tem pré-tribulacionismo, tem pós...
Tem isso aí, escolha aí. Só que, às vezes, ou por falta de entendimento, ou por medo de expor a sua convicção, né? Muitos pastores, às vezes, não colocam, não dão o seu parecer, às vezes não querer ferir, às vezes, algum relacionamento em outros lugares. Outras pessoas preferem não colocar sua posição por não saberem mesmo. Eu sei qual tem, mas eu não consegui entender. Contudo, a verdadeira hermenêutica não se acovarda diante da complexidade. Ela busca fidelidade ao texto e submissão ao autor. O autor está falando. O autor mostra o que é para ser. Eu gosto de dizer que se a Bíblia, o evangelho da salvação, ele é simples. Cristo morreu por você, sendo você pecador, você e eu pecador, e ressuscitou. E nisso, se cremos, somos salvos. Agora, a Bíblia, ela não pode ser tratada de forma simples. Se fosse simples, se doutrina e profecia não fosse necessária, a Bíblia acabava em Atos. Tinha a história da igreja e acabou ali. Mas por doutrina ser importante, é que Paulo emite várias cartas. Cada carta é teor doutrinário puro. Cada carta atacando um problema da igreja local. Se não fosse necessário, João não teria escrito o livro de Apocalipse. Mais uma vez, a Bíblia teria acabado em Atos. Mas não é simples. A Bíblia em si, ela exige doutrina. Ela exige prática cristã. Só fazer prática cristã sem doutrina é uma prática desleixada. Você pode estar fazendo coisas, às vezes, até incorretas. Talvez você tenha um anseio de praticar e só praticar aquilo sem doutrina, às vezes pode te levar, talvez, a um caminho enganoso. Só estudar a doutrina sem praticar também, né? Tiago fala, a fé sem obras é morta. Né? Então, só estudar então aqui tem que ser um equilíbrio. Nós temos que estudar doutrina e botá-las em prática. Fazer qualquer uma dessas é serem ouvintes da palavra e não praticantes. Não é isso que a Bíblia nos chama. Então, a hermenêutica ela busca fidelidade ao texto e submissão ao autor. Essa disciplina, então, a hermenêutica, portanto, convida o estudante não apenas a decifrar o significado das escrituras, mas a conhecer o coração daquele que as inspirou. Então, isso aqui tudo como introdução. E antes de falarmos de a hermenêutica propriamente dita, achamos importante a gente falar um pouco do cânon. Não dá para falar da hermenêutica sem ter a convicção do que é o cânon e do que temos nas mãos. Então, cânon, essa palavra, esse termo cânon, ele é usado para descrever a lista dos livros da Bíblia. Mas a sua origem, ela vem de uma palavra grega que significa vara, né? Um galho reto que servia como um padrão de medida. Né? Então eu quebro aqui num tamanho, esse aqui é o meu padrão de medida. Ela tem um começo e tem um fim. Ele vem dessa origem. Né? Uma vara de medir, algo que mede o quê? Mede o que Deus quer conosco. Então hoje nós estudaremos dentro do cânon, nós vamos falar sobre o Antigo Testamento. Nós vamos focar hoje só nisso. Por quê? Porque às vezes tem algumas dúvidas. Né? Isso tem algumas divergências doutrinárias com outras igrejas. Será que nós temos os livros certos? Tem gente que sabe que algumas vão olhar algumas Bíblias e ver que tem Bíblias com livros a mais. Né? Por quê? Mas vamos entender, será que nós temos os livros certos? Qual a convicção que nós temos de que o que nós temos aqui no Antigo Testamento é o correto? E uma questão fundamental para o estudo da hermenêutica do Antigo Testamento são os 39 livros que nós temos aqui,
em nossas Bíblias aqueles que de fato Deus desejou que reconhecemos como as Escrituras? E a resposta exige uma análise da formação do cânon, ou seja, como e por quem os escritos sagrados foram coletados, preservados e reconhecidos como divinamente inspirados. E a evidência bíblica histórica, ela aponta para o papel central dos escribas e sacerdotes. Vamos abrir lá Jeremias 8, do 8 ao 9. Jeremias 8, do 8 ao 9. Vou pedir para os irmãos lerem. Vou começar aqui do Jô. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Pois, com efeito, a falsa patente dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Então, o escriba, ele tinha a função de copiar aquilo lá. E o sacerdote, ambos tinham uma responsabilidade com os escritos que eles tinham. E aqui até Jeremias fala, né? Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, pois com efeito a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Porque eles eram responsáveis. E Jeremias está cobrando isso deles. Gente, vocês não estão falando certo. Então o escriba e o sacerdote ele tinha um papel fundamental na preservação dos textos sagrados. E lá em Deuteronômio 31, 24 a 26, Moisés instrui que o livro da lei fosse colocado junto à arca da aliança. Então, dentro da arca, estava escrito, era para ser colocado ali a lei. No centro da adoração israelita, a arca da aliança ficava onde? Na época de Moisés? No centro do acampamento. Vamos abrir lá Deuteronômio 4, versículo 2. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Então aqui há a clara instrução de não se acrescentar nem retirar nada dos mandamentos de Deus, o que reforça a necessidade de preservação fiel à revelação escrita. Então uma das coisas que nós vemos é, os escribas, eles deveriam ser fiéis, sacerdotes, e aguardar isso aqui. Então ambos tinham essa responsabilidade, é um mandamento divino. E à medida que outros profetas e homens santos receberam revelações divinas, seus escritos foram sendo acolhidos, registrados e armazenados. Muito provavelmente no próprio templo de Jerusalém. Vamos abrir lá, 2 Reis 22, do 8 ao 13. Segunda Reis 22, do 8 ao 13. Pode ser? Você consegue? Então disse o sumo sacerdote Hilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E
Miqueias, né? Deu o livro a Safã e ele o leu. Lia. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contataram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Miqueias me entregou o livro e Safã o leu diante da lei. Do rei. 11. Perdão. 11. E no rei, ouvindo as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. 12. Volta aqui na frente. Ordenou o rei a Euquias, o sacerdote, a Aicó, filho de Zafã, o Acbor, filho do Miqueias, o Safã, o escrivão, e a Azarias, servo do rei, ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro, que se achou porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de vós nos está escrito. Então, os escribas eram responsáveis por fazer as cópias, que depois, consequentemente, iam sendo distribuídas nas sinagogas. Os sacerdotes eram responsáveis por armazenar, e armazenavam aonde? No templo. A gente vê isso aqui. O próprio sacerdote achou, por um acaso, perdido no templo as escrituras. E essa prática, então, ela é confirmada aqui em 2 Reis, quando, em meio a uma crise espiritual nacional, o livro da lei é redescoberto no templo após anos de negligência. Historiadores judeus, como Flávio Joséfo, oferecem mais evidências de que as escrituras permaneceram guardadas no templo até a sua destruição no ano 70. Ele nos diz, tem um livro Contra Peão, lá em capítulo 1, 37, é um livro que ele escreve, ele afirma lá que os judeus reconheciam um conjunto fechado de livros sagrados, formados antes do período de Artaxerxes, aproximadamente 400 a.C. Ele argumenta que após esse período a voz profética cessou e nenhum novo livro passou a integrar o corpo das escrituras, embora outras obras pudessem ter valor histórico ou valor histórico ou algum outro valor, né? Então, os livros eram copiados e os sacerdotes guardavam isso no templo e até outros historiadores olham isso e comprovam. No ano 70 depois de Cristo foi encontrado e tinha aqui um conjunto fechado de livros. A tradição judaica consolidou o Antigo Testamento em 3 seções. A lei, chamam de Torá, né? Os 5 primeiros livros. Os profetas, chama de, desculpa o meu hebraico, mas Neviim, deve ser assim. E os escritos, Ketuvim. Então, eles agrupam isso em 3 seções, basicamente nisso. A lei, os profetas e os escritos. Esses grupos, eles formavam um conjunto de 22 ou 24 livros, dependendo da forma como eram agrupados. Então, se foram agrupados diferentes, livros que hoje... por que nós temos 39? Pô, Daniel, mas não eram 22 que estavam, 24 que estavam no templo? É que lá, por exemplo, livros como Reis era um livro só. Samuel era um livro só. Hoje nós só separamos, mas o conteúdo é o mesmo. Né? Então, embora hoje o cânon protestante contenha 39 livros, trata-se do mesmo conteúdo. Só houve algumas divisões para facilitar de forma didática na hora de falar isso. Né? Então, hoje nós temos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Né? Então, apenas dividido de forma diferente. O reconhecimento desse cânon pelas principais seitas judaicas na época de Jesus
como fariseus e saduceus, atesta ainda mais a sua legitimidade, embora se desfaça aqui o mito comum de que os saduceus aceitavam apenas o Pentateuco. Vamos abrir lá, Atos 23, 8. Quem parou? Robertão? Deixa eu achar aqui. Pode ler, outros. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Todas essas coisas o quê? Todas essas coisas que o Paulo está falando aqui do Antigo Testamento e da lei, de todo o conjunto. Né? O que os saduceus não criam era na ressurreição, criam nos anjos. Né? É até estranho não crer no anjo, sendo que anjo aparece na lei. Está lá, né? Aparece para Abraão, né? Aparece para Jacó. Né? Mateus 22. Do 23 ao 32. Naquele dia, alguns assedeus que diziam não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram. Eva. 24. Mestre, Moisés diz que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desprezaram. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E toda a ressurreição dos mortos não tem sido o que Deus vos preparou. Sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões maravilharam as coisas. Então, os saduceus eles tentaram pegar Jesus usando os livros da lei, usando profetas, usando lei, a Torá, usando o Ketuvim, usando tudo. Né? Então, saduceus e os fariseus, eles... Cadê onde eu... Então, eles atestam essa legitimidade do cânon, porque eles guardavam isso e eles trabalhavam isso no dia a dia deles, embora os saduceus não criam na ressurreição e anjos e outras coisas. Então, a hermenêutica bíblica, ao lidar com o Antigo Testamento, deve, portanto, partir do reconhecimento de que o cânon não é uma construção arbitrária, mas resultado de um processo histórico-teológico guiado pela providência divina e pela responsabilidade da comunidade da fé. Compreender esse processo é essencial para qualquer interpretação fiel e coerente dos textos sagrados.
Vamos abrir lá, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então ela é inspirada por Deus. Os homens, nós lemos lá no começo de 2 Pedro, foram movidos. Então o Espírito Santo inspira isso nos homens e os homens são movidos pelo Espírito Santo a escrever. Então, e nós vimos aqui que Deus ordena que não fosse acrescentado nada, os escribas copiavam e ajudaram na replicação disso, os sacerdotes armazenavam, armazenavam isso onde? No templo. A própria Bíblia nos mostra que isso foi encontrado, livros estavam sendo negligenciados. Historiadores futuros mostram que depois, no ano 70, foi encontrado livro fechado dentro do templo. Então isso mostra pra gente a legitimidade do próprio Novo Testamento, do Antigo Testamento. Mas e os... Volta lá. Então não é uma construção por homens, é uma construção guiada por Deus para ser feita. Mas e os livros apócrifos? Ao abordarmos a hermenêutica bíblica do Antigo Testamento, é essencial compreendermos a posição e o papel dos chamados livros apócrifos. É um conjunto de escritos judaicos. Esses livros abordam aspectos históricos, religiosos e culturais do judaísmo em um tempo de silêncio profético, fornecendo informações sobre o contexto em que emergiu o Novo Testamento. Lembra que Joséfo falou que não houve escrito, houve um silêncio, né? Mas os apócrifos são dados como escritos dentro do silêncio profético. Apesar da sua relevância histórica, os livros apócrifos nunca foram reconhecidos como escrituras inspiradas pelo judaísmo oficial. Um dos principais indícios disso é o fato de que os apócrifos nunca foram armazenados no templo, sinal claro de sua não inclusão no cânon sagrado. Lembra? Por que eu falei dos escritos sendo armazenados no templo? Porque era um sinal de que aquilo que estava no templo era aquilo que os líderes usavam. E esses nunca foram guardados no templo. É o primeiro indício que nós vemos de que ele não tinha relevância, não tinha entendimento de inspiração divina dele. Né? Então, nunca foram armazenados no templo. Além disso, Jesus nunca citou os livros apócrifos e nem os utilizou em seus ensinamentos. Jesus mostrou que se alinhava à avaliação judaica padrão do cânon, ao fazer citações extraídas de todas as 3 divisões do Antigo Testamento. Jesus nunca usou os apócrifos. Então, o primeiro indício, eles nunca foram armazenados no templo, assim como os outros foram. Jesus nunca usou o texto deles como argumento. Né? Ele demonstrou que o Antigo Testamento inclui muitas profecias e alusões veladas a ele. Então ele mostrou justamente as profecias que estavam obscuras na mente dos líderes referente ao Messias. Né? Os seus apóstolos também não os mencionaram como escritura, ainda que ocasionalmente é tido como alusão conteúdos extraídos de outras tradições judaicas, como Judas 9, que fala sobre Enoque, mas não está... algumas pessoas colocam como uma alusão, mas não é tido como uma verdade. E porque o próprio Paulo cita outros livros gregos, e que não quer dizer que ele está dando validade para eles. Né? Nós vemos isso lá em, por exemplo, Tito.
Deixa eu ver se aqui. Ó, Tito 12, 1:12. Eu leio aqui. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Não quer dizer que Paulo está dando veracidade no que ele está lendo, mas está lendo o texto de um profeta lá de Creta. Então, eles, embora Judas 9, algumas pessoas... Vamos ler lá? Judas. Antes de Apocalipse. O primeiro antes de Apocalipse. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Ah, não, perdão. 14. Quando a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Então, embora alguns tentam colocar isso como o uso do apócrifo, não é. Nenhum escrito, nenhum apóstolo, nem Jesus, ele cita versos dos livros apócrifos. Então, primeiro ponto, não foi guardado no templo. Segundo, não é validado por Jesus e seus apóstolos. E esse silêncio é significativo. Demonstra que, embora os apócrifos fossem conhecidos, não foram considerados inspirados nem autorizados com base doutrinária. Vários séculos antes de Cristo, os judeus, como é que se deu isso? Vários séculos antes de Cristo, os judeus que viviam em Alexandria e que estavam já perdendo o conhecimento do hebraico, já estavam só na fala grega, eles encomendaram uma tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Eles fizeram isso porque, de modo crescente, falavam e liam grego, traduzido do hebraico. E estavam perdendo isso, estavam perdendo o conhecimento do hebraico. E hoje ela é conhecida como Septuaginta. Essa tradução grega foi preferida de muitos judeus e cristãos primitivos. Além das escrituras sagradas canônicas, a Septuaginta incluiu tradições gregas de alguns importantes livros apócrifos judaicos, por ânsia dessas pessoas quererem ler literatura judaica. Então, ele foi... Primeiro, quem pediu isso, quem até sancionou isso, passa por Alexandre o Grande. Então, surge a Septuaginta por uma necessidade de gregos distantes de Jerusalém, que não falavam mais hebraico, querer ânsia de literatura. Então, eles pedem o Antigo Testamento e pedem a tradução de outras literaturas. Dessa forma, muitos adotaram automaticamente o cânon judaico do Antigo Testamento. Muitos cristãos que adotaram a leitura do cânon judaico, eles com muita frequência liam a versão da Septuaginta, porque não tinham mais conhecimento do hebraico. Em lugar do hebraico, considerou os apócrifos informativos. Então eles até liam, mas consideravam aquilo informativos. E do ponto de vista hermenêutica, é essencial que o intérprete bíblico compreenda a diferença entre o valor informativo e a inspiração divina. A presença dos apócrifos na Septuaginta não os eleva ao status canônico. Tampouco o seu uso devocional os torna normativos. Eles podem oferecer contexto, sensibilidade cultural e compreensão de pano de fundo para o Novo Testamento, mas não devem ser usados como base doutrinária ou autoridade final nas questões de fé e prática. Os livros apócrifos podem até ser consultados por seu valor histórico,
mas jamais para instrução em doutrina ou prática religiosa, pois são derivações de heresias e blasfêmias. Está claro aqui, livros apócrifos? Dúvidas? Pode falar. Fala quais são esses livros. Eu não peguei isso aqui porque você perca tempo. Porque tem algumas religiões que ficar claro. Porque assim, nós temos os livros, mais ou menos. São 39 livros. Qualquer coisa que fuja disso. Vai entrar Macabeu, primeira Macabeus, segunda Macabeus. Eu fiz o contrário. Passa o slide. Passa, pode passar. Tá aqui os que são. Isso vai estar no material junto com você, que a gente vai estar entregando, não hoje, mas... Então, quais são os livros? Os livros que nós temos hoje são os mesmos que estão na Bíblia hebraica. Né? Apenas a classificação é diferente. Por exemplo, a classificação da nossa Bíblia coloca como livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós hoje agrupamos como livros proféticos, poéticos ou de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Separamos aqui como profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Qualquer coisa, e eu não trouxe aqui porque alguns podem trazer outras coisas que não fora o que a gente acha que sabe. Né? Mas qualquer coisa que fuja disso aqui é apócrifo. Por quê? Passa o próximo slide. Aqui está a classificação da Bíblia hebraica. Né? São 3, aqui só o profetas, que hoje acaba quebrando em profetas maiores e menores, mas está dentro do, nós vimos da separação que eles fazem, né, de Torá, Nevim e Ketuvim, né, e basicamente são os mesmos livros. São os mesmos livros. Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Profetas anteriores, Josué, Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E os escritos, Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Neemias, 1 Crônicas e 2 Crônicas. São os mesmos livros. É apenas a classificação que foi feita diferente. Aqui tem os 7 livros que a Igreja Católica colocou, que é a Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico ou Unissácide, Baruque, 1 Macabeus e 2 Macabeus. Então, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Tobias, qual que é o? Eclesiástico. Ou Sirácide, Baruque e 1 Macabeus. Então, eu trouxe aqui o que importa mais. Porque eles podem trazer outras coisas que não estejam numa lista. Por isso que eu não quis trazer, entendeu? Eu quis trazer a lista do que usamos. Foge da lista que usamos, apócrifo. Tá. Daniel, uma vez eu fui questionado assim que nossa Bíblia era incompleta. Só que assim, aí falaram assim que, vou citar nome de Deus, falou assim que a nossa Bíblia é incompleta. Sendo que na Bíblia que eles estudam, que na verdade eles não estudam, que lá tem todas aquela linhagem dos antigos escravos, que aí é onde dão todos os nomes dos filhos, né? Por isso que eu falei,
são livros de derivações de heresias e blasfêmias. São livros escritos pós silêncio profético, dentro do silêncio profético, e nós acabamos de ver isso. Né? Então, hoje nós temos argumento, espero que vocês tenham argumentos agora para, quando alguém falar, fala assim, peraí, deixa eu te explicar uma coisa. Os livros, eles eram armazenados no templo, olha só, não tinha esses livros dentro do templo. Ah, você não crê na Bíblia? Pega então um historiador, Flávio Josefo. Ele mostra, ele teve os rolos em mãos na destruição do templo. E não consta esses livros lá dentro. Jesus, olha só, Jesus nunca citou esses caras. Os apóstolos nunca citaram esses caras. Então como é que você fala que não tem livro? Para acabar, né? Não está na Bíblia hebraica. Ah, mas como é que ele está aqui hoje? Porque pessoas pediram traduções, e aí porque você está usando a versão da Septuaginta. O que é a Septuaginta? Onde pessoas, judeus de outras regiões que não falavam mais hebraico, se não falava hebraico, você já tira por cima que não estava nem lendo mais a lei, né? Não estava nem lendo mais a Bíblia em si. E eles pediram, porque eles queriam, e não, eu quero mais do que isso, não quero só a Bíblia, eu quero qualquer outra coisa. E aí a tradução veio com algumas literaturas. Né? Então, eu espero que vocês saibam agora explicar isso. Né? Repetindo. Aí eu te perguntei, cadê tua Bíblia hoje? Eu queria ver tua Bíblia, né? Aí você não tá comigo, tá com lá, lá, tal. Aí no final de que eu falei, não, a Bíblia dela é siberiana. Então, ou seja, não é daquilo que a gente não é o que nós temos, né? Por isso que hoje algumas pessoas falam, mas o judeu, o que importa o judeu? Até às vezes desdenha Israel. Gente, é a base. Então, se o judeu não tinha esse livro, por que você tem ele hoje? O fato de hoje o judeu não estarmos conectados com ele porque eles não creram no Messias, não invalida o que eles têm lá para trás. O que eles têm para trás é a nossa base. O que eles veem como Novo Testamento, que eles não veem, na verdade, mas o único ponto de divergência é nós cremos que Deus, Jesus Cristo, Deus Filho, ele se fez homem, se fez carne, veio, morreu e ressuscitou. É a única coisa. Dali para trás, nós concordamos. Torá, Ketuvim, Nevim, todas as coisas, todos os livros que eles têm, nós não podemos perder isso de vista. Não podemos falar que eles têm essa bagagem. Né? Boa parte das profecias são para eles, não são para nós, inclusive. O que mais? Dúvidas? Eu só queria chamar a atenção que quando alguém fizer uma interferência, falar mais alto. Tá. Né? Porque senão fica... Então, tudo bem. Passa o próximo slide. Uma coisa importante, então dentro da classificação, aqui fica pequeno porque é muita informação, mas depois vai estar o material com vocês. Mas é a ordem cronológica. Né? A Bíblia não foi separada, a ordem que ela está hoje não é a ordem cronológica. Então isso é importante, né? Quando a gente for estudar, entender a ordem dos livros, aonde cada livro se encaixa. Né? Então está aqui Gênesis, Jó. Onde que está Jó? Pô, Jó, a gente entende que se encontra no mesmo período aqui de Gênesis. Né? Levítico está sendo escrito junto com ele. Conforme está acontecendo o Êxodo, eles estão escrevendo aqui. Né? Deixa eu ver se está... Aí, melhor. Livro de Ruth. Livro de Ruth acontece junto com Juízes. Faz parte, né? Está dentro do Juízes. Então é importante a gente entender um pouco isso aqui também. Né? Algumas Bíblias já contém isso. Quem tem a Bíblia de estudo do Harry tem esse mesmo desenho aí na Bíblia. Né?
Mas é importante, isso nos ajuda depois a entender quando for estudar. Nós estamos falando de hermenêutica, e hermenêutica requer entendimento dos livros, quem são os autores, qual foi a época do escrito. Né? Então, concluindo, os livros apócrifos, pode passar mais um. Então, conclusão. Os livros apócrifos foram acrescentados à Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, não é a Bíblia hebraica, tá? Porque judeus de fala grega desejavam ter acesso aos livros sagrados do Antigo Testamento e a outros livros não bíblicos. Só que aí juntaram tudo numa coisa só e tomaram aquilo como cânon. Se você pegar, mais uma vez, se você pegar a Bíblia hebraica, não contém esses caras. Sendo assim, os 39 livros do Antigo Testamento são seguramente os livros que Deus deseja que reverenciemos como bíblicos. Dúvidas? Agora eu quero ver vocês depois defendendo isso de maneira própria. Né? Não falar, mas o Daniel falou que é 39. Não quero isso. Para isso, eu preciso de alguém para ajudar aqui. Distribuir isso aqui para mim. Eu não sei se vai dar, acho que vai dar para todos. Mas uma tarefinha. Qual que é a melhor forma de a gente armazenar informação? Escutar armazena um pouco, ver um visual armazena um pouco mais, botando em prática armazena mais ainda. Para isso, a gente não imprimiu ainda as apostilas que nós teremos. E eu até fiz isso de propósito. Tá em dúvida, volta e vê o vídeo. Vê o vídeo inteiro. Daniel, geralmente a apostila a gente deixa em casa guardada, né? Ou esquece de trazer para cá, né? Só botar aquele método que eu deixava aqui. Não, vocês vão levar para casa. Vale 10. São 10 perguntas. Vocês vão levar para casa e eu gostaria que vocês trouxessem na semana que vem respondidos. E é múltipla escolha, facilitei ainda, gente. Só múltipla escolha, 10 perguntinhas, múltipla escolha. Não pode usar o chat GPT. A única coisa que é permitida usar para estudo é o vídeo. O vídeo e a Bíblia, claro. A Bíblia e o vídeo. Só. Pode. É prova com. Como é que era que falava? Com consulta. Consulte Deus e a Bíblia. Faltou? Eu mando. Dá para alguém que tá aqui hoje? Não, a gente manda depois. Eu acompanho o Gabi. Quer ficar com o meu? Eu acompanho o Gabi. É a nota individual. Tá? Então, pode passar.